aqui. Glória a Deus. Semana passada eu comentei que roubei o lugar da pastora Elinice de vir ministrar. Quantos lembram? Fique sentado, todos. Mas, queridos, roubei de novo. Eu estive aqui orando essa semana e vocês perceberam no grupo que eu coloquei algumas experiências que nós temos tido aqui. E tem sido muito especial. Já no primeiro dia, na terça-feira, o Senhor já tocou no meu coração com um versículo. E aí eu fui para a palavra, esse versículo queimou no meu coração. E aí eu comecei a orar e interagir com o Senhor. E aí na quinta ou na sexta-feira eu falei para a Elinice, daí a palavra está tudo preparadinha para domingo? Ela falou, sim. Eu falei, você se importa de guardar ela para outra ocasião? Porque o Senhor pediu para eu dar continuidade naquilo que Ele tem estendido para nós esses dias. Amém, queridos? Vocês me aguentam, então, ministrando mais esse domingo? Fazer o quê, né? Não tem outro jeito? Amém. Antes de abrir a palavra, eu quero conhecer quem está nos visitando. Lá tem um casal lá, fica em pé, lá no final, com uma criança. Vocês mesmos, fiquem em pé. Um aplauso, Senhor, pela vida deles. Quem está próximo lá, por gentileza, os receba com carinho. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Muito bem, deixa eu ver desse lado aqui, todos são da casa, né? Tem o Wilson que veio aqui hoje, né? Mas está na bênção. Muitas pessoas ficaram ouvindo a política, não são nada, nem pertencem, nem entendem, mas ficaram ouvindo, né? É mais ou menos assim, é tipo eu ficar assistindo corrida de cavalo, não entendo nada, Serginho, mas ia ficar lá ouvindo. Aí nós temos o Gabriel, fica em pé, Gabriel, seja bem-vindo, abençoado. Falei do Davi, mas aí com o Gabriel junto aqui, dá um abraço nele quem está próximo. Glória a Deus, que bênção ter você conosco aqui, Gabriel. Você é uma bênção e nos sentimos bem alegres. Nós temos um casal aqui também, fica em pé para a igreja conhecê-los, aí atrás do Augusto. Isso, vocês mesmo. Um aplauso ao Senhor pela vida deles. Bem-vindos. Aleluia. Aleluia. Queridos, mais uma coisa que eu sinto em Deus de nós fazermos hoje. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Então hoje nós estamos diante de um novo governo na nossa cidade. Não estou dizendo que nós tivemos problema com o governo anterior, porque é uma pessoa muito querida da gente, o prefeito Robson, mas hoje nós temos o prefeito Jerry assumindo a partir de 1º de janeiro, e nós queremos glorificar a Deus e pedir ao Senhor que continue abençoando o Robson nesse restante, ele e a Ângela nesse restante de governo, mas para o ano que vem nós teremos então um novo governo já estabelecido. E eu queria que nós ficássemos em pé para orar ao Senhor, pedindo mais uma vez que o Senhor dê graça e sabedoria e que as portas da prefeitura se abram para o Senhor, muito mais do que para o povo de Deus, se abra para o Senhor, que ele tenha a sensibilidade, o coração para se colocar à disposição de ouvir os conselheiros. Quando ele esteve conosco na reunião de pastores, há uns 15 ou 20 dias atrás, nós lembramos ele da necessidade de ele se sujeitar ao governo dos céus. E evidentemente que o governo dos céus não virão anjos aqui, não virão arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem outro ser qualquer. O Senhor vai levantar os homens e as mulheres de Deus para ajudá-lo nessa gestão que ele vai fazer. E que ele seja bem empreendido, porque quando o governo anda nos caminhos do Senhor, a igreja, a cidade é abençoada. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, nós queremos colocar nas suas mãos,
Pai, a vida do Gerry Natalino Dutra, clamando no nome de Jesus, Senhor. Pai, que antes, Pai, de ele se estabelecer na sua sabedoria humana, que o seu coração se volte para aquilo que o Senhor determina através da tua palavra. E a nossa oração, papai, é que desde hoje, Pai, Deus, durante todos os dias em que ele vai estar à frente desse governo, ele possa ouvir a tua direção, possa ter sensibilidade, Senhor, para declarar toda sorte de bênçãos sobre o teu povo. Livra ele, Pai, das más companhias. Nós rogamos, meu Deus, que ele seja cercado, Senhor, papai, de pessoas de boas intenções, de pessoas íntegras, Senhor, que tenham o coração voltado para ti e que possa, Senhor, ser conduzido segundo a tua poderosa mão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar-se, queridos. Glória a Deus. Então, amados, nós temos assim tido o privilégio. Eu sei que nem todos têm podido estar aqui, mas no grupo da igreja, nós disponibilizamos todas esses motivos de orações para te dar um norte. O que é dar um norte? Todos nós sabemos que isso já vem desde o tempo em que Jesus convocou os seus discípulos para ter um tempo de clamor, de rogar aos céus, de se derramar aos pés do Senhor, de clamar pela mudança dos ares, da atmosfera sobre a terra. E nós sabemos muito bem que os discípulos, segundo a palavra, não conseguiram orar 1 hora sequer. A nossa proposta é para que nós estejamos aqui das 18 horas até as 21 horas, 3 horas, a saber, em 2 turnos. Primeiro turno conduzido aqui pela pastora Nair, e o segundo turno por mim, a incumbência minha e da pastora Helenice. E aí esses motivos de orações são exatamente para isso, para que nós nos deixemos ser norteados. Porque quando você começa a olhar para um motivo de oração, o Espírito Santo abre os céus, abre um leque de motivos para que você possa permanecer o máximo possível, sem se distrair. Eu quero contar para você que não teve oportunidade ou não pôde, por uma situação ou outra, de vir aqui nesses horários. Nós pegamos algumas cadeiras, ou empilhamos algumas cadeiras, alguns se colocam de joelhos e ficamos virados para frente para aqueles motivos. Tem alguns que estão lá na salinha, porque tivemos que tirar por causa do evento de ontem, mas terão mais 2 placas dessas com os motivos. E ali você fica 1 hora, 1h30 orando. Eu fico 1h30 clamando, rogando ao Senhor. E quero lhes dizer que os insights dos céus vem em abundância, ou tem vindo em abundância sobre a minha vida. Eu quero desafiar você a experimentar isso. Então, em vista disso, eu estava orando, e o Senhor trouxe exatamente isso. Eu só vou falar que a última parte da ministração dessa noite, antes de te dar o endereço de onde nós vamos acompanhar, que diz assim: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. O que é isso? Isso é uma ordem de Deus, dada ao seu povo, para que guarde os seus familiares. Porque, queridos, nós estamos num tempo onde o inimigo está, de uma forma terrível, atacando as famílias, atacando o relacionamento dos casais, jogando pais contra filhos e filhos contra pais, jogando irmãos contra irmãos, atacando dentro da igreja. Quando a gente fala assim, há uma orquestração do inferno contra a humanidade, não é a humanidade ímpia. Essa orquestração do inferno é contra o povo que se chama pelo seu nome. O intento do inimigo é nos desarraigar da videira verdadeira, é nos tirar do foco, é olharmos para as coisas ou para as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas queixas,
e olhar para as nossas razões e nos deixarmos ser conduzidos por isso. E aí, quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, nós acabamos descarrilhando, nós acabamos saindo dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para nos mantermos nos seus caminhos. Amém, queridos? Esse recado é para mim, primeiramente, mas é extensivo para você, homem de Deus. É extensivo para você, mulher de Deus. É extensivo para você, adolescente, jovem. É extensivo para a igreja, para que nós estejamos munidos de toda a armadura dos céus, capacitado com as armas que o Senhor está colocando sobre nós esses dias, para nós resistirmos ao ataque das trevas. O inimigo não dorme, ele dia e noite. Essa noite eu me acordei, aliás, nem tinha dormido ainda. Voltei com aquela adrenalina de tudo que aconteceu aqui, mas que barbaridade, né? Com aquele personagem. E aí eu fui ler, peguei um livro, fiquei lendo e fui dormir, era perto da 1h da manhã. E aí acordei com a Helenice, aí ela, mas eu fiquei na minha, né? Eu não vou pôr a mão na cabeça dela, não vou dizer deixe ela do jeito que ela estava. Aí de repente ela pegou e ligou o ar, né? Que estava um pouquinho, e eu na minha, né? Ela foi no banheiro, voltou, e hoje eu contei para ela. Ela falou, bem, eu estava tendo um pesadelo, você devia ter orado por mim. Eu falei, não, eu queria ver o que ia acontecer ali, tá? Fiquei curtindo. A verdade é, queridos, que o inimigo, ele não quer nem que o justo repouse. Ele não quer que nós descansemos. Mas nós estávamos orando agora há pouco, e eu compartilhava com os que estavam lá comigo, e eu dizia para eles, nós estamos num tempo, escute bem isso, onde o Senhor está permitindo que a figueira seja chacoalhada. O Senhor está permitindo em que nós, como tapete, sejamos sacudidos. Agora perceba isso, quando o Senhor libera o anjo dos céus, e ele vem e toma-nos como tronco da videira, ou da figueira, e começa a chacoalhar, o que vai acontecer? Tudo aquilo que está de sobrepeso nas nossas vidas começa a despencar. Então são galhos que estão murchos, são folhas que estão incomodando, são lagartas que estão em nós ou dentro de nós, que começam a despencar. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Porque Ele quer trazer um renovo. Quantos querem um renovo? Quando Ele quer um renovo, então vem os rebentos, vem a floração. A frutificação, ela só vem se nós nos permitirmos que a floração venha nas nossas vidas. Então Ele quer trazer uma renovação em cada um de nós. E dentro disso, queridos, haverão aqueles, infelizmente, que não vão entender esse processo, ou esses processos que o Senhor está permitindo sobre o seu povo. Então eu louvo a Deus por esse período. Tenho dito aqui, e vou repetir, e tenho falado para as pessoas que têm vindo aqui orar, eu digo para eles, desfrute desse tempo de oração, desfrute desse tempo de jejum, desfrute desse tempo de consagração. Não permita que o inimigo faça você desfalecer em alguns momentos, mas se alegre, porque o tempo do rebento, o tempo da frutificação está chegando nas nossas vidas. Quando o Senhor deu a promessa, a palavra para nós, ou aqueles dias em que profeticamente nós recebemos a palavra, dizendo que essa casa vai se encher, e que é para nós esperarmos, nos prepararmos para as 500 pessoas que vão chegar. Amém, queridos? E aí nós olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para as queixas desse ou daquele, para os recados do inimigo, e nós dizemos para nós mesmos às vezes, ao invés de chegar em 500, o inimigo é capaz de fazer as coisas ficarem em 50. E isso não vai acontecer, porque a palavra do Senhor é poderosa para se cumprir. Amém, amados? Então se alegre com isso. Isso tem a ver com o quê? Com a tua casa. Quando os que estão contigo ainda, ou na tua casa, ainda não se entregaram ao Senhor,
não desista. Nesse tempo, o Senhor vai entregá-los nas tuas mãos e você se alegrará na presença do nosso Deus. Amém? Então o Senhor me jogou para esse texto, aliás, para esse versículo. Resultado do versículo, eu quis ver todo o texto, e aí eu vou passar para vocês então. Quero que ele projete lá então Neemias, capítulo 4. Está ali, então vamos lá. Neemias capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos da FUVE? Não é assim? Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Nascerão acaso dos montões do pó, de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sabate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. E ajuntaram-se todos em comum acordo para virem e atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guardas contra eles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos nossos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra vós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos e por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa e vossa casa. Amém, queridos? Essa palavra termina com essa expressão de um posicionamento que nós devemos tomar nesses dias, mas esse posicionamento não é só para esses dias. Esse tem que ser um posicionamento no nível de rotina. Quando eu e você entendemos que somos cobertura para com os nossos filhos, que eu e você somos cobertura para o nosso relacionamento matrimonial, que nós somos aqueles que cobrimos a nossa caminhada no nível financeiro, que somos aqueles que temos a boca que tem que ser conduzido pela palavra de Deus, que os nossos corações e os nossos olhos não devem tomar outro rumo a não ser o que o Senhor determina. Quando nós entendemos essas coisas, então nós pelejamos pelos nossos familiares, nós pelejamos pelos nossos filhos e nossas filhas, nós pelejamos pela nossa esposa, ou pelo nosso cônjuge, ou pelo nosso esposo, nós nos colocamos na brecha, porque senão, queridos, qualquer recado das trevas acaba prevalecendo. Eu quero começar essa ministração dizendo que tem duas coisas que nós temos que nos posicionar.
Tem uma coisa que no nosso posicionamento agrada o inimigo. E tem uma coisa que no nosso posicionamento agrada a Deus. O que agrada a Deus é a nossa disposição, é o nosso sim para Ele, é a nossa resposta a Deus, é aquilo que nós fazemos no nível de disposição, é o que nós damos importância na nossa caminhada. No que você tem dado importância? Eu louvo a Deus porque quando nós chegamos aqui tem um grande contingente de pessoas saindo do primeiro turno porque vieram orar. Eu louvo a Deus porque muitos dos que ainda não vieram para cá, eu creio, queridos, eu sou uma pessoa crente. Eu creio que você está orando em casa. Eu creio que você está abrindo o teu celular e pegando todos esses motivos e todas as noites você está orando. Eu creio que você está na brecha pelos teus filhos, que você está na brecha pelo teu casamento, você está na brecha pelos teus negócios, você está na brecha para que o espírito de enfermidade não encontre espaço na sua casa. Então isso agrada ao Senhor quando nós nos colocamos em consagração, quando nós nos permitimos nos abster das finas iguarias dessa terra, como disse Daniel naqueles dias, e queremos ouvir o Senhor, queremos nos alimentar do papai. Eu louvo a Deus porque você está aqui e você veio para assentar, para receber daquilo que o Senhor tem para o teu coração. E isso é muito especial. Então isso agrada a Deus. Agora, queridos, o que agrada ou apazigua o inimigo, o que não permite que o inimigo fique furioso contra nós? O que faz com que ele desista de nos incomodar é quando nós fazemos acordos com ele. O que são acordos com o inimigo? Você já parou para pensar que o crente faz acordo com o inimigo? Parou para pensar que o evangélico faz acordo com o inimigo? Capaz, pastor! Se nós somos libertos, se já fomos restaurados, se já fomos remidos do pecado, como que eu vou fazer acordo com o inimigo? Escute bem isso, queridos. Quando a indiferença, minha e tua, em relação ao chamado de Deus, em relação ao toque da trombeta e do chofar de Deus, quando eu me torno indiferente, como está aqui, quando eu fico meio que alienado, do tipo, tudo o que está acontecendo não tem a ver comigo. Quando eu entro no nível de passividade, ou parece que isso aqui não tem nada a ver comigo, então não me interessa. O que está acontecendo não tem a ver comigo, até que a casa comece a desabar. Até que você perceba que os teus alicerces não estão sobre a rocha, estão sobre a areia. Tem muito crente, queridos, andando nesses dias, belo e formoso, mas a sua casa está desnivelado. Como a imagem que eu falei para o pessoal lá da mídia, que nós temos que dar uma endireitada aqui no multimídia, porque ele está um pouquinho pendido, é mais ou menos assim. A grande maioria talvez não tenha notado, eu notei. Ou quem sabe alguns notaram, muitos não têm notado que as suas casas já está desnivelando e só vão se aperceber e correr pedir socorro quando a casa estiver já em ruínas, daí quem sabe seja tarde. Alguns acabam até tirando a vida, e você sabe muito bem do que eu estou falando, infelizmente. Não encontram forças, não encontram ânimo. Então, queridos, isso é fazer a vontade do inimigo. Agora vejam, primeiro versículo, põe lá para mim, Tiago, faz favor. Primeiro versículo, a Bíblia diz, começa dizendo, tendo Sambalate ouvido. Quem é Sambalate? Sambalate é um dos príncipes, é um dos governantes que se apossou de Judá naqueles dias. Mas ele ouviu, e se ele ouviu, é porque alguns decretos estavam acontecendo naqueles dias. O inimigo tem ouvido, tem percebido que há uma mobilização dos crentes vindo para esse lugar. Há uma consagração, alguns estão deixando de alimentar-se, estão se abstendo das coisas que faz bem para a carne, para que o espírito que milita contra a carne possa ouvir a voz de Deus e aí interceder pelo seu povo. Então o inimigo tem percebido, nós sabemos que os olhos de Deus passam sobre toda a terra, para se apresentar para aquele cujo coração é totalmente dele. Mas não nos enganemos.
O inimigo anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Então ele também está atento a toda a movimentação do povo. E ele se sente apaziguado quando ele se depara com um crente que não está nem aí, que não tem interesse, que de certa forma é tomado pelo egoísmo. O filho não está bem, mas não tem jejuado. O casamento não está legal, mas nem a palavra não pega na mão. Oração é uma coisa do outro mundo. Então nós temos tomado uma posição nesses dias. A igreja tem se levantado, a igreja tem orado, a igreja tem jejuado, a igreja tem tomado posição na terra e nos ares. Amém, queridos? Isso tem sido a nossa posição. Então deixa eu continuar aqui, dizendo que tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro. O que é o muro, queridos? O muro tem a ver com tudo isso que eu acabei de descrever. O muro tem a ver com o cuidado da minha casa. Quando nós olhamos para esse texto e nos deparamos, eu vou usar algumas palavras aqui, que é próprio de teologia. Quando nós nos deparamos com uma hermenêutica ou uma homilética, nós voltamos para o texto lá da época. Muitos fazem pregações de forma extremamente literal ou literais. Mas nós temos que nos permitir ser ministrados pelo Espírito. Quando se fala de muro, é muito bacana nós percebermos a ação desse homem que foi lutar por Jerusalém e levantou os muros de Jerusalém que estavam derribados. Mas como estão os muros da nossa casa? Como estão os muros da nossa residência? Como estão os muros que deveriam cercar os nossos filhos, nossas filhas, nossos cônjuges, nossos negócios? Como estão esses muros? Então ele olhou, Sambalate olhou e percebeu que eles estavam edificando os muros. A FUVE está edificando os muros nesses dias. Nós estamos nos levantando, nós estamos nos posicionando. Então diz que ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Veja o posicionamento do inimigo naqueles dias. Sambalate e Tobias ficaram deveras irritados pelo que o povo estava fazendo, porque o povo estava se mobilizando, porque a cidade santa estava sendo guardada, e hoje a cidade santa tem a ver com a minha e a tua vida, tem a ver com as nossas casas. Então quando nós nos levantamos, eu quero realmente que o inimigo arda em ira contra o povo, mas o povo continue firme, porque mais é o Senhor é mais forte que a ação do inimigo, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Amém, queridos? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que palavra que nós devemos ter nesses dias? Então esses são os recados, são as vozes do inimigo, as intimidações. Ele tenta trazer desalentos sobre o povo no sentido de escarnecer, dizendo realmente você é um fraco. É fato que você não dá conta da sua casa. É verdade que você não consegue dar a volta no seu casamento. É verdade que você está falido no nível financeiro. Mas, queridos, enquanto você está vivo, a palavra do Senhor vem sobre nós dizendo: levanta você que dorme, levanta você que está entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós temos que ter esse entendimento que nós não vivemos pelas ameaças, mas as ameaças estão aqui no versículo 2, eu não vou ler todos os versículos novamente, mas só apenas pontuar alguns, para eu e você, para nós nos situarmos, para nós tomarmos posições, para nós assumirmos o nosso posto no lugar do quartel de Deus, para eu e você cuidarmos das nossas casas. Eu sei que tem pessoas que vêm aqui e o esposo não vem, tem a esposa que vem, o esposo que vem e a esposa não vem, tem filho que vem e o pai não vem, tem pai que vem e o filho não vem, mas é com você que o Senhor está falando hoje. Diga: é comigo, é para mim essa palavra. Diga: essa palavra é para mim. Agora diga para quem está ao seu lado, diga: essa palavra é para você, abençoado.
Porque senão, sabe o que é, queridos? Senão nós ficamos pensando assim, bem que o fulano deveria estar aqui, bem que a fulana deveria estar aqui. Ah, se o meu filho estivesse aqui, ele ia ouvir tanto. Não, mas é para você. Quem vai para a fornalha, esse é que vai ser fortalecido. Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram para a fornalha. Mas foram eles que se depararam com um quarto homem andando ali com eles, a saber, o próprio Senhor Jesus. Foram eles que foram fortalecidos. Então eles não ficaram pensando em outros que não vieram com eles. Eles se alegraram, porque era para eles. Então aqui nós nos deparamos no versículo 2. Então falou na presença dos seus irmãos: que fazem esses fracos judeus? Ou seja, queridos, arma-se um conluio das trevas, uma orquestração das trevas, para trazer um recado bem forte aos nossos ouvidos, dizendo: o que faz esse fraco Vilmar lutando pela sua casa? O que faz esse fraco Augusto achando que ele é o cara que vem aqui interceder? O que faz esse fraco Edio? Estou só exemplificando aqui. O que faz esse fraco Valdir achando que pode vir ali à frente e animar o povo? Então ele se levanta no sentido de nos desprezar. Esse é o objetivo do inimigo, é trazer esse nível de desprezo. E ainda ele diz assim: permitir-se-lhes a isso, sacrificarão ou darão cabo da obra num só dia. Deixa eu lembrar para vocês a respeito da semana passada, se ele puder, ele vai projetar lá para nós. Daniel 10 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém, queridos? Então, essa comparação aqui entre o que eu estou lendo e o que aconteceu na ministração passada, o anjo falando com Daniel, quando o Daniel, naqueles 21 dias, se colocou à disposição para orar, para clamar ao Senhor, para se humilhar diante de Deus, a Bíblia diz que desde o primeiro dia a resposta já havia sido liberada para ele. E aqui, eles estão se levantando, dizendo: acaso vocês vão acabar a obra num só dia? Deixa eu lhes dizer, queridos, no coração de Neemias, no coração daquela equipe de Neemias, a obra já estava pronta. Ela só precisava ser levada a termo, mas no coração deles a obra já estava pronta. Então, quando nós viemos para esse lugar, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, clamar por esses motivos e os demais motivos que você precisa, creia, a resposta já está sendo liberada sobre a sua vida. Creia, o Senhor já tem a resposta liberada. Agora, quando eu vou orar, no sentido de que estou clamando por uma coisa, mas as vozes do inimigo ecoam na minha mente, dizendo: isso é por demais difícil, então eu começo a me desfocar daquilo que o Senhor quer. Mas Neemias não se desfocou do que o Senhor queria, mesmo diante dessas ameaças que tanto intentaram contra ele. E ainda disseram: renascerão acaso dos montões de pó? Muitos, queridos, escute isso, talvez essa palavra seja para você. Quem sabe o inimigo já falou para você: o teu caso não tem jeito. Qual é a visão do inimigo quando vem esse tipo de recado sobre nós? É nos enxergar como cinzas, é nos enxergar como escombros, como muitas vezes vai se falar nesse texto. É como nos enxergar como uma casa totalmente arrebentada, um casamento aniquilado, um relacionamento truncado, negócios falidos. É dessa forma que o inimigo enxerga. Mas eu quero trazer uma palavra para você, além do que eu estou lendo aqui. Salmos 113, 7 e 8 diz assim: ele levanta do pó o desvalido. O que é o desvalido? Aquele que não tem nenhum valor,
e do montouro ergue o necessitado, para assentar-se junto aos príncipes, sim, junto aos príncipes do seu povo. Creia nisso, ei, escute. Se você está nessa situação, receba essa palavra. O Senhor, enquanto o inimigo olha para nós como um amontoado de cinzas, como um amontoado de escombros, o Senhor olha para mim e para você e diz: minha princesa, meu príncipe, eu tiro você desse lugar e trago para você assentar-se junto aos príncipes do meu povo. Dê um aplauso a esse Deus que se importa conosco. Eles tanto não acreditavam naquilo que o Senhor determinou no coração de Neemias. O inimigo tanto não acredita naquilo que eu estou tentando trazer para você no nível de fé, de ânimo, que eles tripudiaram mais uma vez. No versículo 3 ele diz assim: ainda que edifiquem, uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ou seja, continuavam zombando, continuavam tripudiando. A visão do inimigo sobre nós, queridos, sempre lembre disso. Quando alguém disser que você é fragilizado, quando alguém disser que você não tem condições, essas são as vozes do inimigo, porque é dessa forma que ele enxerga. Porque o Senhor é aquele que habita em nós e faz de nós pessoas fortes e príncipes dele, princesas. Esse é o nosso Deus, essa é a visão que ele tem para nós. No versículo 6, diz assim, pode pôr lá para mim, por gentileza? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essa é a postura que alegra o coração de Deus. Eu e você, ainda que estejamos com a unha encravada, ainda que um bico de papagaio tente te paralisar, ainda que você sinta-se como macacos nos teus ombros ou o teu jugo pesado, o Senhor tem uma palavra de ânimo para mim e para você. O Senhor diz: se levante, porque sou eu que te fortaleço. Eu tenho planos muito mais altos do que você imagina. O Senhor tem livramento para mim e para você, mas eu e você precisamos ter esse entendimento. Por que a pastora Anair convoca a equipe dos idosos para estarem aqui buscando a presença do Senhor? Porque tem muitos que, se não fizessem isso, já teriam desanimado. Muitos, se não fizessem isso, não teriam outra coisa mais importante para fazer, a não ser ficar pensando nas coisas que não são agradáveis. Então, qual é o melhor lugar para estar? Na presença do Senhor, se colocando na brecha, intercedendo pelo seu povo, se colocando como alguém que é conduzido com ânimo, com coragem, com intrepidez, com ousadia. O que é um homem com coragem, com intrepidez, com ousadia? Queridos, eu não quero fazer defesa em causa própria e nem jogar confete em mim, mas encontro com muitos colegas, pessoas da minha infância, que cresceram junto comigo, que têm a minha idade e talvez um pouco menos, que já estão completamente desanimados, que nem sabem o que fazer mais da vida. Parece que chegaram no final da carreira. E eu quero trazer para você essa palavra, não uma palavra só animadora, mas uma palavra de encorajamento. Dizer para você, quando você se coloca à disposição do Senhor, como um vaso útil nas suas mãos, um obreiro nas suas mãos, você vai reparar, você vai cuidar da sua casa, você vai levantar os muros em volta da sua casa. Como você vai fazer isso? Com os seus joelhos no chão. Como você vai fazer isso? Lendo a palavra, interagindo com o dono dessa palavra. Como você vai fazer isso? Se consagrando, abrindo mão das coisas que você mais gosta. Sabe qual é a dificuldade do ser humano hoje? A dificuldade do ser humano é abrir mão daquilo que ele acha que tem direito. E eu não estou dizendo que ele não tem direito, mas muitas vezes, queridos, nós somos levados pelas tentações dessa terra e deixamos de fazer aquilo que é importante. Muitas vezes nós somos sequestrados de dentro dos nossos lares. E eu estou falando aqui
para a igreja que eu conheço. Muitos aqui sabem que mesmo com todo o empenho, mesmo com toda a peleja, mesmo com toda a consagração, o inimigo continua resistindo. Mas quando nós entendemos que aquele que nos chamou à existência é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós cremos, esse vai te dar a vitória. Amém, queridos? Esse vai nos dar a vitória. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, veja bem aqui, tem uma relação de inimigos. Quantos inimigos têm atacado você? Talvez você possa nominá-los. Quem sabe você possa pegar um caderno e escrever: Senhor, está aqui o espírito de enfermidade, está aqui o tranca-rua tentando contra os meus negócios, está aqui o Zé Pilintra me convidando para o vício, está aqui o fulano de tal aqui me convidando para a prostituição, para a pornografia. Então você começa a fazer uma lista bem grande. Assim são os Sambalates, os amonitas, os asdoditas. E esses aqui, a Bíblia diz que quando eles perceberam que Jerusalém ia avante, quando eles viram que a Fuve ia avante, que já começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Por quê, queridos? Porque o inimigo ele não obteve acordo porque o povo reagiu, e essa igreja está reagindo nesses dias, porque nós não vamos fazer acordo com o inimigo. Dia e noite nós haveremos de nos colocar na brecha, interceder, orar. Então ontem, até que o sono não vinha, eu ficava interagindo com o Senhor, dizendo: Pai, muito obrigado. Por quê? Porque primeiramente o Senhor tem me chamado para a tua presença. Primeiro, eu quebro o meu vaso diante do Senhor, e eu tenho me deparado com um grande contingente de pessoas que vêm aqui oferecer incenso na tua presença, vêm aqui quebrar o vaso e se derramar diante do Senhor, e eu tenho me alegrado com isso. Então eu fui interagindo com o meu Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu não faço acordo com o inimigo. Eu estava falando agora há pouco com um irmão, logo na chegada. Ele estava falando a respeito de algumas lutas, e eu dizia para ele: ei, segui pela voz do Senhor. Quando o inimigo chegar e alguém disser: não, alguém chegou a mandar eu trazer um recado para você, que o capeta vai te pegar. Diga para ele: eu não tenho acordo com o capeta, eu não tenho nem conversa com o capeta. A minha conversa é com o Deus Todo-Poderoso. É por ele, pela voz dele que eu me guio. Então, no versículo 8, ajuntaram-se, olha, escute isso, ajuntaram-se todos em comum acordo para vir e atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O que é isso, queridos? É um intento de se infiltrar no meio do povo de Deus e promover todo tipo de contenda. É tentar se infiltrar no meio do povo de Deus e tentar trazer dissensões, intrigas, tentar trazer todo tipo de confusão e acabar com uma divisão. Por isso nós devemos estar bem atentos. Tem pessoas que vão se alegrar, tem pessoas que vão sentir-se animadas, tem pessoas que vão entender assim: essa igreja está muito séria. Então, acabarão declinando dos caminhos do Senhor. Essa palavra é para mim e para você. Então, quando eu e você entendemos isso, o espírito de divisão, de dissensão, de intriga, de injúria, não tem vez nos nossos corações. Amém, amados? Versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, oh aleluia, nós porém oramos ao nosso Deus, nós porém jejuamos, nós porém nos colocamos na brecha, nós porém intercedemos, nós porém nos enchemos da palavra de Deus. Essa é a postura que o Senhor quer dos seus nesses dias. Nós nos colocamos na brecha. Ele diz: nós oramos ao nosso Deus e com proteção colocamos guarda de dia e de noite.
Isso é colocar-se na brecha. É eu olhar, é o Mombelli olhar para o Henrique, ver como é que ele está na escola, como ele está andando pelo dia, se ele trabalha, como ele está no seu trabalho. Ele olhando para a Isabelle, como ela está, olhando para a esposa, tendo essa visão periférica do todo, rogando ao Senhor, clamando, não só olhando, mas dia e noite, dizendo: Senhor, eu coloco a minha família na tua presença. Porque senão, queridos, o inimigo ele vem e quando às vezes chega já é tarde, já tomou a casa, já tomou os filhos, já tomou os negócios, já tomou a família, já tomou o casamento, já tirou da igreja, já tirou do reino. E nós temos que estar atentos a essas coisas. Versículo 11 diz que eles viriam de uma forma que eles nada saberiam, ou seja, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Qual que é o intento do inimigo? É sorrateiramente, primeiro, colocando um desânimo, uma indisposição, uma passividade no meio do seu povo. Mas o intento maior é a morte. João 10:10, o Senhor diz que o inimigo, o ladrão, esse que tem tentado contra nós, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. No final, ele quer arrebentar com os muros que cercam as nossas casas. Mas aquele a quem nós nos consagramos, aquele a quem nós buscamos, ele disse: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você tem desfrutado dessa vida abundante? Você tem se alegrado? Você tem se colocado à disposição do Senhor e dito: Senhor, eu me alegro por fazer isso que o Senhor está requerendo de mim. Eu sou um privilegiado, porque muitos gostariam de fazer isso, mas não têm força, não têm ânimo, não têm coragem, não têm desprendimento, preferem achar desculpas para continuar algemados, para continuar presos. Estão em meio à fortaleza de alma, as suas mentes estão corrompidas, os seus olhos estão tapados. Mas o Senhor tem me dado esse privilégio de vir e me colocar na brecha em favor da minha casa, em favor dos meus filhos, em favor das minhas filhas e em favor do povo de Deus. Diga para quem está do seu lado: você é um privilegiado. Então aproveite isso, queridos. Você é privilegiado. Versículo 13. Só tem mais 2 versículos e eu vou encerrar. Orando pelas famílias. Incendiando você. Liberando uma palavra dos céus. Para que você seja um desses. Ei, se as coisas estão frouxas, quem sabe seja a minha e a tua culpa. Que não estamos reparando os muros, que estamos dando ouvidos para as ameaças do inimigo, que estamos nos acovardando e correndo. Mas Neemias nos deixou esse modelo, esse exemplo. Aliás, Deus deixou isso através de Neemias, para que eu e você coloquemos guardas na nossa casa. O que são guardas? Quando eu me consagro, eu me entrego ao Senhor, o espírito de drogadição não tem espaço na minha casa. O espírito de confusão e de enfermidade não tem brecha para entrar na minha casa. Quando eu e você nos colocamos à disposição do Senhor, ouvindo firmemente ou nos colocando firmemente numa posição de guerreiro e de guerreira, o Senhor já tem determinado a vitória para nós desde o primeiro dia que nós nos colocamos à disposição. Por que o Senhor me trouxe esse versículo no primeiro dia em que nós viemos aqui orar, a saber, na terça-feira, dia 1º, e que vai até o dia 14, e um dos abençoados pediu ontem para mim: pastor, até no sábado e no domingo, esse jejum acontece? Eu falei: com certeza. Porque nós nos colocamos à disposição 14 dias. Da outra vez, em setembro, nós ficamos 21 dias. Então nós ficamos sábado e domingo também e feriado. Por quê, queridos? Porque o inimigo não descansa.
para ele não tem feriado, para ele não tem dia do São tal, para ele não tem domingo. Ele está à disposição para atacar, inclusive os nossos jovens, especialmente nos finais de semana. E é exatamente no sábado e no domingo que eu e você devemos nos colocar mais na brecha, para que os nossos filhos e nossas filhas, você não sente falta de alguém do teu lado, aqui na igreja? Pense nisso. Quem sabe não seja o filho, a filha, o esposo ou a esposa, quem sabe sejam teus parentes, quem sabe sejam pessoas que você tanto ama e que precisaria uma disposição maior, uma consagração maior a partir da minha e da sua vida. Eu estou disposto nesses dias a pelejar muito mais pelas minhas filhas, meus genros, meus netos, mas pelo povo de Deus de uma maneira especial. Por quê, queridos? Porque o inimigo, ele sabe que o seu tempo, ou que resta muito tempo para ele, porque o Senhor já está prestes, o Senhor está às portas para buscar a igreja. Eu e você temos que estar preparados, eu e você temos que dar uma resposta ao Senhor, dizer: Senhor, como noiva eu estou ataviada, como noiva eu estou esperando, vem Senhor, eu não estou perdido no tabagismo, eu não estou perdido na prostituição, eu não estou perdido no engano, eu estou à disposição do Senhor, eu estou cuidando da minha casa, eis aqui os filhos que o Senhor me deu, eis aqui o cônjuge que o Senhor me deu, eis aqui os negócios que o Senhor me deu, eu não joguei fora. Por quê, queridos? Porque eu levantei muros em volta de tudo que o Senhor disponibilizou para mim. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então pus o povo por famílias na brecha, lugares baixos e abertos e por trás do muro, com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Que são espadas, lanças e arcos? Consagração, jejum, oração, leitura da palavra. Se alguém aqui não está fazendo isso, não tem tido seu tempo de oração, não tem tido seu tempo de leitura bíblica diária, não tem se colocado em consagração, deixa eu dizer para você, queridos, um enorme exército tem cercado em você e você não tem arma nenhuma. Você está completamente desprovido. Pastor, então eu estou morto. Não, você não está morto. Desde que a partir de hoje você se levante com as armaduras dos céus, disposto a pelejar contra as trevas e a proteger a tua família, a começar pela sua própria vida. Quantos estão entendendo isso? Último versículo. Inspecionei. Essa é a ordem, a incumbência, a responsabilidade do sacerdote, homem da sua casa. Ah, mas se o sacerdote não tem posição, então mulher, tome essa parte, assuma essa responsabilidade, inspecione, perceba se tudo está certo. Eu sei que tem pessoas aqui queridas que ocupam postos aqui na igreja. Falei semana passada que fizemos uma reunião aqui para determinarmos esse tempo de consagração. E aqui nós chamamos os obreiros que ocupam postos aqui na parte técnica, no louvor e em vários lugares. Mas mesmo assim, queridos, eu estou atento a tudo. Eu estou sempre com o meu coração ávido, dizendo ou falando com o Senhor: Senhor, como será que está o pessoal do louvor? E coloco-os na presença do papai. Como estão os líderes de célula? E coloco-os na presença do Senhor. Como estão o pessoal da técnica? E faço a mesma coisa. Como estão os casais? Como estão os idosos? Mas seguidamente, eu inspeciono, eu entro em contato, como vocês estão? E assim faço com a maioria das pessoas que aqui estão. Sei que não consigo fazer com todas, mas procuro manter contato. O que é isso, queridos? É inspeção, diga inspeção. Tem pai e mãe que nem sabe que o filho, como está o filho na escola. Tem marido que não sabe como a esposa está passando, não para conversar com ela. Ontem eu estava lendo a palavra e meditando e lendo, a Elinice sentou próximo de mim, daí ela falou: bem, eu vou orar, já que você não quer me dar bola. Eu estava com alguém mais importante naquela hora, eu estava com o papai. E ela entendeu bem isso.
E ela não tem ciúme do papai porque ela sabe que ela se quebra se ela lutar com o papai em relação a mim. Se ela tiver o papai, ela tem a mim, porque se ela não tiver o papai, ela me perde. E vice-versa em relação a ela. Então nós temos que inspecionar como estão as coisas em casa, como está o coração do teu marido, mulher, como está o coração da tua esposa, como se encontra o coração dos teus filhos. Você relata para a tua esposa ou para o teu cônjuge acerca dos teus negócios? Eles sabem quanto você tem na conta, ou ela sabe quanto você tem na conta? Ou de repente não tem nada, sabe o nada que tem? Se está em vermelho, ela sabe. Estão intercedendo por isso? Estão clamando por isso? Por que eu preciso me inteirar? Por que eu preciso inspecionar? Para eu me colocar na brecha. Para eu levantar muros em volta das coisas que precisam acontecer. Porque senão, quando nós descobrimos, o casal está se separando. Quando nós sabemos, bateu com a cachuleta. Por quê, queridos? Porque não toma uma postura. Nós estamos, queridos, diante de um povo tomado por doenças psicossomáticas, ou da mente, ou coisas e ilusões da vida, doenças e enfermidades emocionais, muito mais do que físicas, porque não se dispõe a beber das águas que o Senhor tem disponibilizado nesses dias, porque não se colocam na brecha. Então eu disse, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, quantos nobres nós temos aqui? Disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, escute isso, é para você, é para mim e para você. E eu disse, não temais. Amém, queridos? Não temais. Que palavra é essa? Essa é uma palavra para um exército. Essa é uma palavra para um povo que realmente é encorajado pela boca do Todo-Poderoso. Essa é uma palavra para quem crê de onde ela está saindo. Porque o medroso nada vale ouvir uma palavra dessa. O Senhor dizendo, não temais. Aliás, dizendo aqui para aquele povo, e ainda ele diz, lembrai-vos do Senhor. Então não temam, lembre de quem liberou a palavra, que é poderoso para cumprir ou fazer cumprir. Não temais. Alguns estão passando por dificuldades, é verdade. Não sei quais são, mas quem está passando sabe. Ei, essa palavra é para você. Continue trabalhando, continue levantando os muros, o Senhor vai sustentar as tuas mãos, porque o Senhor reside dentro de você. Eu falava há pouco também com uma pessoa que eu conversava antes do culto, quando nós vamos preparar uma casa, nós falamos com a arquiteta ou com o arquiteto, ou com o engenheiro civil, e dizemos as dimensões da casa. Então nós vamos comprar os móveis de acordo com as dimensões da casa. Se alguém oferecer um móvel para nós, por mais em conta que seja, mas se não cabe dentro da nossa casa, nós não vamos comprar, vamos abrir mão. Essa é a visão administrativa e correta das nossas vidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem um Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que não habita em templo feito por mãos humanas, que a própria terra não ou todo o universo, toda a terra, todo o globo terrestre não comporta a sua estada. No entanto, ele habita dentro de mim e de você. Compreende isso, a importância que você tem? Você tem que se mover por aquele que está dentro de você. Não pela sua alma, não pelas suas fraquezas, não pelas vozes do inimigo, não pelas ameaças de Sambalate e Tobias, não por uma série de recados, de enfermidades, de negócios, de situações que tem para se consertar. Nós não temos que nos mover por isso, nós temos que nos mover por aquilo que o Senhor tem determinado. Então ele diz, não temais, lembrai-vos do vosso Deus. E ele diz, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos. Nós somos uma igreja de muitos irmãos, amém, queridos? Somos uma família.
Então, se eu não pelejo por você, se você não peleja pelos seus irmãos, se você não se importa com os seus irmãos, ei, os seus muros estão derribados. Você não está reparando a brecha. É claro que, se nós pegarmos daqui a Elaine, lá no fundo, lá o Walter, talvez nem tenham nenhum relacionamento, ou a Nena, nenhum relacionamento. Mas, quando souberem a necessidade que um ou outro tem, de forma, tanto dela como para ela, ou dela para a Nena, elas vão conversar e vão se ajudar. Isso é família. Isso é pelejar por suas famílias. Amém? Isso é se importar com as famílias. Por quê, queridos? 1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É claro que aqui está falando da casa familiar, da nossa casa, da minha casa, eu e minha esposa. Se eu não me importar com ela, ela não se importar comigo, eu sou pior do que o descrente. Então a primeira visão que eu tenho que ter é a respeito da minha casa. Como minha casa está andando? Eu estou inspecionando, eu estou cuidando, eu estou fechando a brecha, eu estou me importando como está a situação do meu pai, da minha mãe, porque eu falei muito de filhos para pai para filhos e de cônjuge, marido para esposa, esposo para esposa, mas e os filhos? Hoje nós vivemos numa geração que filhos se tornaram uma geração de sanguessuga, que só querem o papai quando podem retirar um pouco de sangue dele. Não se importa se o pai está bem. Não se importa como o papai vai terminar seus dias. O que, aliás, é como aquela charge que eu já falei várias vezes aqui. As crianças, quando são pequenininhas, elas dizem: a mãe é minha, a outra mãe é minha, a mãe é minha, o pai é meu. Mas é quando ficam velhos, o pai é teu. Não quero nem saber dele. Se nós não nos importamos com os da nossa casa, nós somos piores do que os descrentes. Então ele encerra dizendo: e pelejais pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa carne, vossa casa. Essa é uma ordem de Deus para mim e para você. É uma ordem de Deus para mim e para você nos colocarmos na brecha. Eu e você devemos olhar quais dos nossos filhos estão fora dos caminhos do Senhor e em que situação eu preciso promover um conserto. Como eu vou fazer isso? Se eu tentar fazer na força do braço, eu vou me causar problemas de relacionamento com a pessoa com a qual vou tentar ajudar, mesmo sendo da família. Por isso nós somos chamados para apresentar diante do Senhor. Por isso nós somos chamados para vir para esse lugar e dizer: Senhor, eis aqui a determinada situação. Eu não tenho mais força para resolver, mas o Senhor é todo poderoso e pode fazer muito mais do que eu estou pedindo. Apresente diante do papai. Quando que eu devo fazer isso? Todos os dias. Every day e forever. Nós todos os dias fazemos isso, com algumas exceções, se ela, já falei aqui, se ela tiver algum compromisso, ou ela for dormir antes, geralmente ela dorme antes, ou então nós paramos e dizemos: nós temos que orar por uma série de situações, mas também pelos nossos filhos. Quando eu estou aqui orando, eu sento ali e oro pelas famílias, eu lembro da Marine, do Vanderlei, eu lembro da Tirzá, eu lembro do Vini, eu lembro do Augusto, eu lembro do Valentim. Apresento eles diante do Senhor, falo sobre cada uma das necessidades, todas as necessidades, físicas, emocionais, financeiras, relacionamento matrimonial, cuidado com os filhos, tudo. E aí o Senhor vai me dando os insights que eu preciso apresentar diante dele. Quando eu chegar diante do papai, e eu disser para o papai, o olhar dizer: meu, ali está a Marine, ali está o Vanderlei, que alegria. Certamente eu vou ouvir a resposta de Deus dizendo: claro, abençoado, você era igual aquela viúva que batia na porta do juiz, você estava diuturnamente apresentando eles diante de mim, como eu não ia atendê-los? Quantos entendem isso, queridos? É isso que você precisa ouvir no dia, no grande e
no grandioso e abençoado dia do Senhor. É isso que nós precisamos ouvir. Eis aqui os nossos filhos. Amém? Quero que nós nos reunamos em família. Se você está sozinho, ou se fica em pé, nós vamos orar agora, levantar um clamor, vamos cercar muros. Vou dar um exemplo aqui, ó. Serginho, pegue na mão dos teus aqui, faz um círculo aí, ó. Isso é um muro, gente. Ali, ó, formaram um círculo. Ei, tem gente atrás de você aí, Augusto. Reúnam pessoas, vamos fazer um círculo, isso. Nós vamos fazer profeticamente e levantar um muro nessa noite. Isso, toda a igreja, todos nós. Não fique sozinho, se junte com uma família. Hoje nós vamos dar uma resposta ao que o Senhor tem determinado para nós. Todos fizeram círculos, né? Faz um círculozinho lá, isso. São muros. Se o muro estiver muito grande, reparta ele. Faz um círculo lá. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguém fora de círculo. A visão que o Senhor está me dando agora é de que a igreja está se estabelecendo como aquela que não deixa nem... Jorge, a turma lá da técnica, venham todos aqui. Toda a igreja. Ou entre vocês, podem fazer uma equipezinha. Desce lá, todos eles. Nós vamos, queridos, isso é tão sério. O Davi pode ir ali com os pais. Isso é tão sério. Isso é tão importante. Isso é tão profético. Que nós temos que entender que cada uma das áreas, cada uma das dificuldades pelas quais, quem sabe estejamos passando nesses dias, e aquelas que ainda haveremos de enfrentar, o povo se colocou na brecha. O povo ouviu o comando dos céus. E nós estamos a partir dessa noite entendendo isso e vamos continuar até o 14º dia aqui em oração dos que podem vir para cá, evidentemente. Esse momento é o momento profético. Esse, quem sabe, para o coração de alguns é um start, é uma largada. Quem sabe para o coração de alguns é uma esperança que se inicia, você perceber o teu filho ou a tua filha sendo liberto, você perceber o teu problema em casa encontrando solução, você perceber o Senhor agindo em favor da causa que você estará apresentando diante dele nesse momento. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos, a abrir a tua boca e começar a apresentar diante de Deus cada um dos pedidos. Pai, eu quero clamar, meu Deus. Pai, que assim como a igreja está aclamando, muros sejam levantados. Muros sejam levantados. Pai, aqui a equipe de louvor, meu Deus, a equipe da técnica, Senhor. Papai, a equipe de líderes dessa casa, os líderes de célula, cada família aqui representada, continue na brecha, pelejando pelos seus. Creia que a tua oração é chegada diante de Deus. A tua oração é chegada diante do Pai. Espírito Santo de Deus, esse é o nosso clamor. Andaramanassuri, andaralaramanás. Recaramanamashiri, andaralaramanás. Espírito Santo de Deus, traz livramento em cada uma dessas casas, em cada uma dessas famílias. Traz livramento, Senhor. Espírito de dissensão, espírito de divisão, todo espírito de intriga, seja retirado dos corações. Venha um tempo, Senhor, de milagres. Venha um tempo de milagres. Venha um tempo de restauração. Ativa a fé do teu povo, Senhor. Ativa a fé do teu povo, papai. Traz um ânimo novo. Traz um ânimo novo, papai.
Espírito Santo de Deus, traz um ânimo novo, Senhor, um encorajamento, papai, sobre cada uma dessas vidas, Senhor, um encorajamento sobre cada uma dessas famílias. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma, Pai, cada causa, são muros sendo levantados, são portas sendo fortalecidas, são casas sendo fortalecidas, são milagres acontecendo, são casamentos sendo restaurados, são famílias sendo cuidadas. Espírito Santo de Deus, teu agir, o teu mover, seja pleno nesses dias. Suba diante do papai o nosso clamor, suba diante do papai a nossa oração. Poderoso Deus, o Senhor sabe, Pai, do que precisamos, o Senhor sabe do que precisamos. Ouve, meu Deus, clamor do teu povo nessa noite, como foi Pai, na época de Neemias. Assim seja, papai, conosco. Nenhum recado das trevas, nenhuma ação do inimigo, nenhum ataque de Sambalate e Tobias, nada haverá de prevalecer contra o povo do Senhor. Esse será um tempo de encorajamento, de renovo, de fortalecimento. Esse será um tempo onde o teu povo se levantará com ousadia, com graça, com intrepidez, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.